Hoje é tão fácil encontrarmos pastores ensinando, pregando, que o sofrimento, nem pensar. Que dizem que não podemos passar por qualquer dor. Alguns chegam ao ponto de cobrar que se você está passando por algum sofrimento, isso não é um bom sinal. Eu acho que você está em pecado. Alguma coisa está de errado, hein? Outros, como coaches, psicólogos, querem te livrar de qualquer tipo de dor, de qualquer coisa que possa fazê-lo sofrer. Isso, meus queridos, é fruto de uma sociedade que busca mais do que tudo o bem-estar. O bem-estar. Queremos só prazer e faremos de tudo para consegui-lo. Dor? Jamais. Já viu a quantidade de remédios para as doenças? Já viu a velocidade que corremos para tê-los a fim de não termos qualquer dor? Acabamos de sentir um pouquinho de dor, já corremos para eles. Queremos nos livrar dela. E estamos mais preocupados em nos livrar com a dor imediatamente do que pensarmos o motivo, o que está causando. Acontece até de, às vezes, nem nos perguntar por que isso aconteceu. Bom, já estou livre dessa dor, então não tem por que eu me preocupar mais. Meus queridos, eu estou dizendo isso porque o assunto de hoje irá contra a concepção natural da sociedade sobre o sofrimento. O assunto de hoje, o entendimento que a sociedade tem e o entendimento que veremos hoje sobre o sofrimento é totalmente contrário. Para muitos é o fim, para o cristão é o meio. Para muitos é um motivo de tristeza, depressão, coisas terríveis. Para um cristão é motivo de alegria. Como assim? Como isso é possível? Meus irmãos, eu não quero ser insensível. Eu sei que é muito fácil falarmos sobre isso, diferente de passar pelo sofrimento. Mas, querendo ou não, todos nós aqui já passamos por algum tipo de sofrimento. Alguns podem até estar passando, e outros passarão por ele, passarão pela dor. Por isso, meus irmãos, eu rogo nessa noite para que Deus use este sermão para que ele seja esclarecedor, consolador e transformador, pois falarei sobre o outro lado do sofrimento. O outro lado do sofrimento. Sim, existe outra forma de olharmos para o sofrimento. E a primeira forma de olharmos para o sofrimento é entendendo que ele vem de Deus. É isso mesmo que você escutou. Ele vem de Deus. Mas como assim? Você consegue abrir comigo em Jonas? Jonas, os profetas menores. Se você ter perseverança, você vai encontrar ele. Jonas, capítulo 1. Jonas, você achou Amós, Abadia, depois vem Jonas. Depois de Jonas temos Miqueias. Então, se você achou Miqueias, só voltar um pouquinho. Olha lá no capítulo 1, no versículo 4 de Jonas. Olha o que diz, meus queridos. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Aqui podemos ver claramente quem mandou o vento para trazer pânico para os tripulantes, inclusive Jonas. O próprio Deus. O próprio Deus. O motivo? Jonas estava fugindo de uma responsabilidade, de uma ordem direta de Deus. Como profeta, ele deveria ir aos ninivitas e pregar o juízo de Deus que estava por ouvir. Mas Jonas não quer isso. Ele não quer porque ele sabe que Deus derramará a misericórdia dele e perdoará esse povo. Ele não quer isso, ele quer que esses homens recebam a ira de Deus. Então ele foge.
Então Deus manda uma tempestade para tirar a paz de Jonas, pois ia para a direção contrária. Mas alguém pode pensar, bom, mas está acontecendo isso porque ele foi desobediente. Por isso essa calamidade, por isso essa coisa terrível. Nem sempre é assim. Olhe para Jó. Jó não desobedeceu nenhuma ordem direta de Deus. Mas o que veio sobre ele? Deus mandou dor, perda, doença, por meio de Satanás. Paulo também. Deus mandou um espinho na carne, sofrimento, dor. Que ordem eles desobedeceram para isso acontecer? Nenhuma. Nenhuma. Então o que devemos pensar agora não é sobre os motivos de Deus mandar, mas que é Deus quem manda na vida do cristão sofrimento. Sofrimento. Isso nos faz pensar quem é Deus. Quem é Deus? O Deus Todo-Poderoso, soberano, que controla toda a sua criação, controla a vida e a morte, a saúde e a doença, a esterilidade e a fertilidade, riqueza e pobreza, e até os seus inimigos. Usa de uma sabedoria tal, meus queridos, que não conseguimos entender. Não conseguimos. Veja, como o sofrimento pode ser correto para Deus. Como o sofrimento pode ser bom. Não entendemos, não temos essa compreensão, estamos diante de um Deus obscôndidos, lembra desse termo? Em outras palavras, Ele é o Deus tão grande que não podemos compreendê-lo, concebê-lo, entendê-lo completamente. Não podemos. O que podemos fazer neste caso? Crer que é sempre Ele que está por trás, mesmo quando não entendemos. Mesmo quando não entendemos, mas crendo que Ele tem um plano soberano, até mesmo com a minha dor. Até mesmo com a minha dor. Deixa eu contar uma história para você. Em 1952, 5 missionários fizeram um contato com uma tribo que não aceitava bem o homem branco. Qual era a finalidade desses homens? Pregar o Evangelho. Isso no Equador. Os primeiros contatos pareceram ser amigáveis. Mas quando eles tiveram a oportunidade de estar bem próximo deles, esses homens dessa tribo os mataram. 5. As esposas desses homens ficaram arrasadas. Uma delas é Elizabeth Elliot, que estava com a filhinha de 10 meses. 10 meses. Mas diferente do que muitos pensaram, essas mulheres continuaram o trabalho que seus maridos começaram. Elas ficaram lá. Elizabeth, inclusive, morou entre eles. E ela disse certa vez, é aqui que a fé começa. No deserto. Quando você está sozinho e com medo. Quando as coisas não fazem sentido. Anos depois ela se casa. Mas Deus concede a dor de perder mais um ente querido. Mas o marido morre. Mas apesar de todo o sofrimento, e eu não contei aqui as doenças que essa mulher teve, ela disse outra vez também, Ele certamente está no comando de todas as coisas, visíveis e invisíveis, estupendas e minúsculas, magníficas e triviais. Deus tem que estar no comando dos detalhes, se Ele vai estar no comando do projeto geral. Meus queridos, isso é incrível. Nessa tribo, o resultado foi que eles foram alcançados a Cristo Jesus. Um dos homens que, inclusive, matou o seu marido, se converteu, foi convertido. Mas agora eu te pergunto, a quem você atribui os sofrimentos, os momentos difíceis da sua vida? Quantas vezes você colocou a culpa do seu sofrimento no passado? Ou em Satanás, ou no acaso. Veja, o vento que trouxe destruição, a doença repentina, a morte, são ordenados por Deus, porque tudo está no seu controle. Não é pelo acaso, não é aquela frase, coisas da vida. Não, meus queridos, é Deus, não é o destino, é Deus.
O tempo todo, mesmo não conseguindo compreender plenamente isso. Eu sei que naturalmente surgem dúvidas. Mas se você acredita na Bíblia, no que estamos vendo aqui, precisa entender que nunca foi sobre azar ou consequência apenas, mas pela mão de um Deus soberano. Deixa-me dar mais um exemplo bíblico. Olha para José, traído e abandonado pelos irmãos. Em outra terra ele começa a se dar bem. Mas o que acontece? Foi acusado e preso por algo que não fez. Alguém pode pensar, que azar, que cara infeliz. José nunca pensou isso. Sabe o que ele pensou? Temos registrado. Olha o que ele disse para os seus irmãos. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer com que, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis 50, 20. Quando José diz, porém Deus o tornou em bem, esse tornou no original significa também calcular, planejar. Em outras palavras, meus queridos, José entendeu muito bem que tudo o que aconteceu fazia parte do plano divino para salvar seu povo. Mesmo usando a traição, o abandono, falsas acusações e a dor. Ele conseguiu compreender que tudo isso fazia parte de Deus, do plano dele. Teríamos outros exemplos como Davi, os profetas, os apóstolos, e todos sabiam a origem do sofrimento, a saber, o Deus soberano. É Ele, sempre Ele. Mas por que um Deus que diz ser amor me submete ao sofrimento? Me submete à dor. Imagine comigo, você leva o seu filho ao hospital para ele tomar uma vacina importante, uma vacina importante. A agulha é grande, ele começa a ficar com medo e começa a chorar e diz para você, mãe, pai, por favor, não me deixe passar por isso, eu estou com medo. O que você vai dizer para ele? Você sofre, mas sabe que é necessário para a saúde. Você sabe que ele precisa, porque isso vai guardar a vida dele. Muitas das vezes a cura exige um processo de dor. A cura exigirá isso. Eu estou dizendo isso para o preparar para o grande motivo do sofrimento. O objetivo de Deus para o sofrimento, que é nos ensinar. Este é o outro lado do sofrimento. Deus o usa para nos ensinar. Abramos todos no Salmo 119 para olharmos isso. Salmo 119, versículo 71. Diz assim o texto. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Como assim? O salmista achou bom passar por aflições. Lerei em outra versão bíblica, ok? Na NVT. Está assim. O sofrimento foi bom para mim. Salmo 119, versículo 71. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção a teus decretos. Bom, é isso mesmo. Ele acha bom. O salmista acha bom passar pelo sofrimento. Será que ele é masoquista? Não. Masoquista é sentir dor, é sentir prazer pela dor. Simplesmente pela dor. Não é isso. O salmista tem prazer no que aprendeu da palavra de Deus por meio da dor. É o que a dor proporcionou a ele. É sobre isso que ele está feliz. Veja. Há prazer em abrir dezenas de piquis? Não há prazer em abrir dezenas de piquis. O prazer está no resultado de todo o processo cansativo. O que o salmista entendeu e está nos ensinando agora é: o sofrimento nos ensina. Este é o ponto aqui. O sofrimento nos ensina, é isso que ele está querendo dizer.
Quem está por trás do sofrimento mesmo? Quem está por trás do sofrimento? Deus. Então, o sofrimento que Deus manda tem por propósito nos ensinar também. Meus irmãos, isso aqui é valioso. Mas ensinar o quê? Peguei emprestado algumas respostas de um pregador do século XVIII chamado John Newton. Para quem não sabe, este pastor foi o autor da música que a gente canta até hoje, Perfeita Graça, ou Maravilhosa Graça. Ele foi um traficante de escravos, mas foi alcançado pela graça do Senhor. No seu diário, ele escreveu: foi realmente uma misericórdia salvar um desgraçado como eu. Ele foi grandemente usado pelo Senhor. E pela graça do Senhor foi nos deixado alguns escritos. E neles, ele diz sobre os motivos, os objetivos do sofrimento em nos ensinar. Ele elenca 10 motivos para o sofrimento. E ele entendia claramente que todos os sofrimentos vinham da parte de Deus. Eu explicarei apenas 3 e eu citarei os outros, ok? O primeiro motivo para o sofrimento, ele diz que é para revelar nossos ídolos. Olha só o que ele escreveu sobre isso. Há abominações que, como ninhos de víboras, estão tão quietas que nós dificilmente suspeitamos que estão lá, até que o cajado da aflição os desperta. Por isso o salmista diz: vê se há em mim algum caminho mau, no Salmo 139. No hebraico, meus queridos, esse mal é traduzido também por ídolo. O salmista está preocupado se há algum ídolo em seu coração. Podemos estar vivendo para outro Deus. Podemos estar vivendo para ídolos. Deus amorosamente nos aflige para que possamos arrepender do caminho errado e nos voltar para o Deus verdadeiro, não com ídolos falsos. Mas ele continua, o segundo motivo do sofrimento é para nos conduzir à oração. Olha o que esse pastor disse. A experiência testifica que um longo curso de conforto e prosperidade, sem mudanças dolorosas, tem uma tendência infeliz de nos fazer frios e formais em nossa adoração secreta. Irmãos, isso acontece. Na caminhada espiritual acontece de você se acomodar. Bom, tem uma igreja saudável, tem um pastor, tem pregação que é boa e tudo mais, e acaba que você deixa de praticar a oração, as coisas que são pertinentes à sua piedade pessoal. Ele conclui, então, essa parte. Provações dão nova vida à oração. Provações nos prostram aos pés dele, nos humilham e nos mantêm ali. Terceiro, ele diz que nos volta para Deus. Quantas vezes que você foi acometido de sofrimento e distante do Senhor, e com o sofrimento você voltou para Ele? Quantas vezes? Quantas vezes você correu desesperado para Deus quando as coisas apertaram? O sofrimento nos proporciona esse voltar para o Senhor. Escute mais uma vez o que esse pastor disse. Se pudéssemos manter um senso mais constante de nossa dependência do Senhor, e aí nós, e tudo que chamamos de nosso, estivéssemos nas mãos dele, talvez fôssemos isentos de muitas provações que se tornam necessárias por causa de nossa inclinação ao esquecer disso. Graças a Deus, meus queridos, que Ele nos leva a experimentar a comida dos porcos, de sentir o abandono de interesseiros, da falta do aconchego paterno de Deus Pai. Ele nos leva a passar por isso. Será que não é o seu caso hoje? Será que você não tem sentido essas coisas? Mas há outros motivos, como falei. Ele diz, em quarto lugar, humilha os corações orgulhosos. Quinto, as provações mortificam o mundanismo em nós. Sexto, o sofrimento nos desperta para a vida de piedade. Sétimo, nos fazem experimentar as promessas de Deus. Sim, meus queridos, experimentamos as promessas dele. O sofrimento prova onde está verdadeiramente a nossa confiança.
O sofrimento nos faz questionar em quem confiamos mesmo. 9, nos ensina a sermos mais sensíveis com o sofrimento do próximo. Olha só que pelo que eu passei, meu irmão está passando pela mesma coisa, eu terei compaixão dele. Eu estenderei minha mão. E por fim, ele diz que as provações, os sofrimentos que Deus nos manda é para gerar em nós mais confiança em Deus. Ele ilustra o sofrimento do cristão com a sarça que Moisés viu pegar fogo e não ser consumida. Perder uma casa, perder um cônjuge, um filho, meus queridos, é uma dor terrível. É uma dor terrível. Como se sustentar? Como continuar em pé? Para o cristão, o segredo é o próprio Deus. O próprio Deus. O sofrimento o atinge, mas não o consome, porque Deus o sustenta. Creia, se hoje você passa por alguma aflição e é um cristão, é Deus te ensinando por meio dela. É Deus te ensinando. E aqui vimos alguns exemplos, mas eu quero destacar o maior objetivo delas em nos ensinar. Mas antes disso, quero lembrá-lo. Deus nos dá o que podemos suportar. Ele nunca nos dá mais. Se o seu casamento está ruim, e o que passa lá é o que você pode suportar. E assim com filhos rebeldes e perdas. O que acontece na sua vida é exatamente aquilo que você pode suportar. E também algo que a gente não pode esquecer, é temporário. A dor, o sofrimento didático é temporário. Mas qual é o grande objetivo de Deus de submeter os seus filhos à dor? A resposta: os fazerem iguais a Cristo. Este é o grande objetivo de nos ensinar. Como podemos dizer isso? Lemos em Romanos capítulo 8. Se você abrir mais uma vez, você poderá ver com seus próprios olhos, o verso 28 em diante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Veja, ele não diz bênçãos materiais apenas, mas todas as coisas. A escassez, dor, abandono, morte, traição e etc. Deus usa tudo o que for necessário para fazer homens e mulheres cada vez mais parecidos com Cristo. Isso significa nos fazer cada vez mais santos. Meus irmãos, estamos falando de santificação. Um cristão está no processo de santificação. Sim, Deus usa tudo, inclusive o sofrimento. Por isso que encontramos Pedro, apóstolo Pedro, Paulo e Tiago se alegrando com as tribulações, porque eles entenderam a finalidade, o objetivo de Deus com elas. Resumida essa parte então, meus irmãos, Deus usa o sofrimento como uma ferramenta de ensino para nós. Vimos 10 objetivos e o principal, o seu ápice, nos tornar parecidos com Cristo. Agora eu quero explicar o que motiva Deus nos levar para o deserto. O que nos leva a experimentar as aflições? A resposta é o amor. É o amor. Revisando então, vimos a soberania de Deus sobre o sofrimento. Vem de quem? Vem dele. Vimos também que é sobre nos ensinar a sermos santos, parecidos com Cristo. E agora, para terminarmos, precisamos entender que tudo isso é motivado pelo seu amor. Eu sei que é estranho. Amor. Abra comigo em Hebreus 12. Hebreus, capítulo 12. Versículo 6. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Se continuarmos a leitura, veremos que se não somos disciplinados por Deus, significa que não somos filhos dele. Por quê? Que pai que ama e não corrige o seu filho? Que pai
que ama não corrige seu filho? Richard Phillips comenta que o mundo antigo, a disciplina era uma obrigação do pai. Um filho não ser disciplinado por seu pai não era um sinal de favor, mas de negligência e rejeição. Mas aqui muito cuidado, meus queridos, muito cuidado aqui. Para os ímpios, o sofrimento é o juízo de Deus, pura consequência dos seus pecados. Eles estão recebendo a ira de Deus. Mas para o cristão é a demonstração de amor de Deus. Isso nos faz questionar agora: será que sou filho de Deus? Como você consegue diferenciar que o sofrimento que você está passando não é consequência dos seus pecados apenas, ou é uma correção de Deus, o cuidado amoroso de Deus para te voltar aos caminhos dele? Voltando para o amor de Deus, isso nos faz pensar sobre o que é amor. Diferente do que muitos pensam, o amor não é deixar o outro fazer o que ele quer. O amor, meus queridos, não é deixar o outro livre. Isso é mentira. Não tem nada a ver com amor. Um cônjuge que ama não deixará o outro sair de qualquer jeito para a rua. Um pai que ama não deixará seu filho ir para qualquer lugar, assistir qualquer coisa. Alguém que ama, cuida, protege, dá limites. Amor chama por limites. E Deus, da mesma forma, Ele nos dá limites. E é interessante porque pensar no amor e correção, disciplina, é diferente, é estranho. Como é que os dois podem andar juntos? Antes de ter os meus filhos, eu tinha uma dúvida terrível sobre a disciplina. Bom, se eu disciplinar o meu filho, ele vai me odiar. Ele não vai querer ficar comigo, ele vai ficar furioso. Mas então, um pai experiente me disse certa vez: se você amar o seu filho, se você for amoroso com ele, no dia da disciplina, ele te olhará com amor. Ele saberá que essa vara é em amor. E meus queridos, de fato, depois que disciplino os meus filhos, eles me abraçam e eles ficam agarrados, chorando no meu ombro, querendo ficar comigo. Eles não fogem irados, nem fazem cara feia. Quando Davi perdeu o seu filho que teve com Batseba, mesmo depois de pedir a Deus, clamar a Deus, jejuar, ele não foge de Deus. Pelo contrário, ele se lava depois de saber a notícia e ele volta para louvar ao Senhor, para adorar o Senhor. Ele fica mais perto de Deus, mesmo Deus o corrigindo. Creia, se sofre hoje, se você está sofrendo hoje, isso faz parte do amor de Deus. Ele está te ensinando, te santificando, te corrigindo, e faz isso apenas com seus filhos. Escute o que diz Jó no capítulo 5, versículo 17. Mas como são felizes os que Deus corrige. Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois Ele fere, mas enfaixa a ferida, bate, mas suas mãos curam. Deus é o nosso Pai, e como Pai corrige os seus filhos, e como Pai perfeito, tudo que faz é motivado pelo amor paterno, até mesmo quando nos conduz para a dor. Lembre-se disso. Ele não nos leva para uma dor que não podemos suportar. E Ele sempre está conosco no processo. Um dia desses, conversando com minha esposa, ficamos imaginando se Deus levasse algum dos nossos filhos. Eu sei que é algo terrível de pensar, mas a gente pensa sobre essas coisas às vezes. Meus queridos, é duro só imaginar. E eu disse para ela: olha, se Deus me concedesse essa experiência, eu teria que ficar alguns dias só com Deus. Só com Ele. Porque só Ele poderia me consolar. Porque só Ele poderia me ajudar a passar por essa dor. Ninguém mais poderia
me consolar e me ajudar a passar por isso. Estou concluindo, irmãos. Eu quero só revisar com os irmãos e deixar alguma palavra de como passar pelo sofrimento. Hoje vimos que o sofrimento não é o fim, mas um meio, pois vem de Deus para os seus filhos, tem por objetivo nos ensinar a sermos santos como Cristo é, e tudo isso motivado pelo seu amor paterno. Mas como lidar com o sofrimento que Deus está me fazendo passar? Como? Eu estou sofrendo. Eu estou sentindo dor. Está terrível. Como eu consigo passar por isso? Meus queridos, a primeira coisa é entendendo o que vimos hoje. Se você entendeu tudo que foi falado hoje, isso já o ajudará bastante. Mas segundo e o mais importante, considerar que Cristo passou pelos seus pecados. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12, versículo 3, diz que devemos considerar o que Cristo suportou por causa dos pecadores. O que ele está dizendo? Ele sofreu por você. Ele sofreu em nosso lugar. Meus irmãos, isso significa que ele passou por um sofrimento vindo de Deus. Isaías, capítulo 53, explica. Ele passou pelo sofrimento para que nós pudéssemos aprender por meio dele, não morrer no processo. E por fim passou pelo terrível sofrimento, motivado pelo seu amor para com Deus e seu amor para conosco. Ele sofreu em nosso lugar, recebendo a ira de Deus, a justiça de Deus. Por causa disso, meus queridos, podemos ser perdoados, salvos, consolados e jamais desamparados. E ainda, tendo a certeza que estaremos na glória, no céu, sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento. Isso tudo fruto do Evangelho, fruto do que Cristo fez. Mas precisamos crer que Cristo fez por nós e nos arrepender dos nossos pecados. Esta é a condição de Cristo, ao ouvir o que Ele fez por nós. Em Cristo há perdão. Em Cristo há fardo leve, Ele prometeu. Em Cristo há sentido no sofrimento. Creia. Creia. Em Cristo, creia. Que Ele nos ajude a passar pelo vale do sofrimento. Oremos.